Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna. Eu, professor Ítalo Trigueiro, e meu Pokémon preferido, professor Newton Matos. Eu tô rindo que o Trigueiro tava tentando me contar uma piada antes do vídeo começar e eu tive aquele efeito retardado, ele contou, só ri depois que o vídeo começou. Tudo bom, pessoal? Professor Newton Matos, certo? Tentando capturar o Narissauro, o Trigueiro aqui. Não consegui, que minhas Pokéballs acabaram. E hoje o tema eu tô aqui mais para assistir do que para comentar, embora acho que vá tentar participar, tá ok? Porque o professor Trigueiro trouxe, preparou essa aula, me avisou com muita antecedência. Teve uns 15 minutos, que eu sei que essa aula vai ser dada agora, que é demografia, tá ok? Fala, Trigueiro. Show de bola, moçada. E aí, óbvio que o Newton, né, na sua enorme modéstia, tá? Não tão grande quanto a sua boca, é claro, mas enfim, né? Ele vem com essa desconversa aí que não sabe de nada, o homem é a besta fera, né? É o Bobossauro, tá? Da atualidade no Brasil. Então, assim, meninada, hoje o tema... Bobossauro. O tema é muito bacana. Qual é o tema, Trigueiro? Vamos pra cá, ó. A gente vai colocar aqui a demografia. Segundo o professor Newton, acabou de definir recentemente o estudo do demônio, tá? Então, é uma condição muito importante. Os estudos sobre demografia. O pessoal tá meio ruim, mas vai dar certo. Viu? Tem outro aqui, pessoal. Tome aqui. Mas tudo ótimo. Moçada, é o seguinte. Quando você pensar nas condições demográficas, é importante que você lembre que tem muito pano para manga aqui, ó. Por quê, Trigueiro? A gente faz uma análise tanto do que a gente tem como condição de crescimento demográfico, isso é extremamente importante para a realidade, né, da população brasileira, isso é bastante cobrado em prova. Crescimento demográfico, a gente pode falar de dados que falam sobre as migrações, já vai sair uma aula para vocês aí sobre os refugiados, então fica essa dica. A gente vai falar sobre também setores de atividades como o setor primário, terciário, secundário, quaternário, quinquinário, cuidado para não confundir com o quinário, já a gente vai explicar essa diferença aí. E a gente vai falar também para vocês sobre as questões que envolvem a nossa estrutura etária, beleza? A nossa estrutura etária. São condições que vivem sofrendo alterações. De antemão, a gente vai começar com um dado, com informação que é muito simples e que é bastante cobrado em prova, né? Que seria o atual saldo da população brasileira. Lembrando que a gente realiza no Brasil, tá? Censos a cada 10 anos. E a gente tem os censos intermediários, certo? Vamos dizer que são microcensos. Na realidade não seriam micro, são estimativas da população. E hoje, 2016, se você acessar o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele tem uma contagem que ele atualiza constantemente. Então a gente tem aí uma população que se aproxima hoje de 207 milhões de habitantes. Beleza, Newton? Vai diminuir, porque tem gente dirigindo, caçando Pokémon, já morre um, tá ok? Agora, na realidade, é melhor você contratar um mototaxista, né, que vai caçar os Pokémon, do que você dirigir com esse negócio. Mas isso vai dar uma merda, esse negócio de Pokémon, tá? Porque só se fala essa porra, é capaz de cair numa prova de atualidade daqui a pouco. Pokémon GO na questão, aquelas provas bem difíceis, tipo Valesca Popozuda, já caiu por aqui, né, a questão da Ana Hickman, já caiu a questão da Valesca Popozuda. Agora, professor, me diga uma coisa. Só falta Pokémon, vamos lá. Pergunta, fazer aquela pegadinha com o senhor. Vixe. Essa questão de estimativa é aquele tipo de pesquisa por amostragem? Exatamente. Você tem pesquisas por amostragem, quase não sai, amostragens, né? Porque eu gosto de me amostrar. Né? Nessas amostragens, como por exemplo, tanto o IBGE, o próprio PNAD também faz isso, várias instituições fazem essas pesquisas por amostragem, mostrando o que tem acontecido com a população brasileira. E de uma forma muito simples, Newton, é fácil a gente entender que a população brasileira, ela vem crescendo. Beleza? A população brasileira, se a gente pegá-la somente no século XX, foi o que aconteceu com ela, Trigueiro. Ela ampliou-se entre o início do século XX e o início do século XXI. A população brasileira aumentou 9 vezes. Ok? A gente começa o início do século XX aí com algo em torno de 14 milhões de habitantes. A gente chega ao final do século XX com 180 milhões de habitantes. Então a população cresceu bastante. Então quer dizer que mesmo que eu tenha mulheres com uma média menor de filhos, eu continuo tendo a população crescendo. Porque você pode confundir. Você pode achar que, por exemplo, o fato de
eu ter uma média menor de filhos por mulher daria um decréscimo na população total. E quando, na verdade, não é isso. Essa inclusive, Nilton, só interrompendo, né? É uma das dúvidas mais constantes que a gente vê em provas aí, que é o quê? A diferença que existe entre o crescimento demográfico, que é um dado onde a gente analisa, por exemplo, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade limpas e secas. Você que acha que a taxa de mortalidade é só o número de pessoas que morreu e que a taxa de natalidade é só o número de pessoas que nasceu, tá errado. Já eu digo isso para você. Com uma taxa que, vou deixar aqui na mão do Nilton, é a taxa de fertilidade, ou, se você preferir, você pode chamar também de taxa de fecundidade. Beleza? Inclusive, pessoal, quando se fala de taxa de fertilidade, de taxa de fecundidade, você vai ver que há uma redução do número de filhos por mulher e também nós podemos ligar com outros assuntos. Você vê como é que a gente faz um link legal a respeito disso aqui? Eu posso pegar um dos principais assuntos da vez. Nilton, qual é o principal assunto da vez? Pelo amor de Deus, Márcio. Esse é o principal assunto da vez. Pelo amor de Deus. Eu já tu capturei um Aedes aegypti, né? Que é justamente do que a gente vai falar. Você pega o mosquito, aqui, o Aedes. E o que é que isso tem a ver com demografia? Demografia é ótimo, né? O Aedes, o que é que ele transmite atualmente? Nós temos o quê? Aqui 3 doenças. Quais são as doenças? Trigueiro, aparece aí. Lembra quando você chamava esse mosquitinho aqui, de mosquito da dengue? Da dengue. Eu lembro. Tinha um carro fumacê que passava na minha rua. Eu ficava respirando, ficava lombrado. Mas também, pessoal, com o tamanho do nariz que o senhor tem, se eu respirar não fumacê como o ar da rua por inteiro. Tá ok? Vou botar aqui, ajudar o Nilton. Dengue. Pode colocar, dengue, mas eu acho que tem mais alguma outra doença. Tem. Não sei se você lembra, pois escreva agora chikungunya. Vixe, Maria. Vai, professor. Vai. Chikungunya, isso aí não. Professor, pelo amor de Deus, professor. Apague isso aí. Aqui no Ceará é assim, ó. Chikungunya, acho que chikungunya o quê, rapaz? Caboclo desse, enfeitaram o nome da doença, rapaz. Vai, bota. É assim não agora, me deu pincel preto. Pronto. É assim, ó. Chikungunya. Mas, rapaz, ó, quem foi que apareceu isso aí? Isso é doença de japonês, meu irmão. Quem foi que apareceu aí? Detalhe, viu? Quando apareceu, todo mundo se assustou e dizia, olha, agora o potencial do mosquito, ele está muito maior porque transmite 2 doenças. Sim. Aí veio quem? A terceira. Veio o vírus da Zika, que é associado tanto aqui na Barrê, quanto está associado aqui hoje em dia. Microcefalia. Nilton, pera ainda. Porque o Trigueiro, ele começou falando de demografia. E a gente está falando agora de microcefalia. Pessoal, deixa eu fazer uma pequena observação sobre essa microcefalia aí. Você deve, né? Pelo amor, pare com Pequena isso. observação. Você deve saber que eu tenho uma doença cuja Organização Mundial de Saúde elevou o nível de alerta à mesma categoria do ebola muito recentemente. Lembra dos casos de ebola na África que acabaram se propagando por outros continentes? Pois é, deixa eu lhe falar uma coisa. A Organização Mundial de Saúde, ela acabou influenciando a Organização das Nações Unidas a se pronunciar sobre o assunto. E uma das autoridades desta ONU, lembre, ONU criada em 1945, lá no dia 24 de outubro, que tem como função garantir a paz no planeta, porém, você vai ver que lida tanto com refugiado quanto com o meio ambiente, porque para garantir essa paz tem que se tratar de vários setores, especificamente falando. Esta autoridade da ONU, ligada aos direitos humanos, acabou falando o quê? Vem aqui comigo. Que no Brasil, que é um país bastante afetado pela doença, principalmente 2 estados, Ceará e Pernambuco, se deveriam tomar algumas atitudes. Que tipo de atitudes? Por exemplo, um maior investimento em informação a respeito dos métodos anticoncepcionais e das formas que a doença é transmitida, como, por exemplo, o Zika, transmitido tanto pelo mosquito quanto pela questão da relação sexual. Inclusive, se você pesquisar mais um pouquinho, era uma forte ameaça, além da própria irresponsabilidade, incompetência e má gestão, né, dos nossos entes políticos em organizar uma Olimpíada no Brasil, a primeira na América do Sul. Diga-se de passagem, você deveria saber também que grande parte das estrelas que poderiam abrilhantar ainda mais a parte esportiva e não a parte política desse grande evento, que são as Olimpíadas, se recusaram por quê? Ou queriam engravidar depois da Olimpíada, ou tinham medo de transmiti-la sexualmente
para as suas parceiras, que porventura viriam a engravidar, e quando se fala de zika, uma mulher que pensa em engravidar, pensa logo em quê? Microcefalia. Vamos chegar onde eu quero. Inclusive, a própria delegação australiana, ela distribuiu para alguns atletas, né, preservativos para evitar esse contato aí, essa contaminação. E o que é mais legal, né, que ela, a Austrália, está dando um problema danado, né, por aqui. Tá dando bastante, já deu danado. problema, já saiu do alojamento, já voltou, por causa do incêndio rei, um cigarro, velho, que tocaram fogo Queimou numa nem casa. 5 pessoas, Negada não sabe o que é violência, não. Interessante Foi agora- a China ontem, negada, todo mundo correndo no meio do tiroteio na favela da Maré. Então, a delegação chinesa chegou aqui, mesma coisa do Estado chinês, não muda nada. Não, imagine. Agora, se você parar para pensar, não sei se a Austrália está dando problema para a gente, ou nós que estamos dando problema aos australianos. resto do lembrando mundo imediatamente, é professor. né? Nilton, me diz uma coisa, onde é que você quer chegar para a gente relacionar com demografia? Não está falando do número de filhos por mulher? Pois é, agora chegou a hora de discutir um pouquinho a autonomia do corpo feminino. E como a gente não poderia deixar passar em branco, tem que polemizar. E é Por qual engraçado, motivo? deixa eu só trazer aqui um conceito que o Newton definiu muito bem. Né? Ele acabou de definir a taxa de Joga fecundidade. Pokébola. Pera ainda. Bobobola. Ele acabou de definir a taxa de fertilidade, ou de fecundidade no caso, como sendo o número de filhos por mulher. Até pouco tempo essa definição não existia. Qual era a definição? Número de filhos por casal. Mas a gente sabe que a gente não precisa mais de um casal para ter filhos. Certo? A gente pode fazer, né, vários mecanismos aí científicos, técnicos, para desenvolver. Pode né? me soltar. Então, assim, Sou eu não hétero. preciso. Eu não preciso mais de um casal, eu preciso ter uma mulher só. Alguém faz um né? meme desse olhar O pra rapaz, mim, o rapaz congelou lá, né, as suas crianças, né, futuras. Então tá lá, beleza, a mulher vai lá, faz a inseminaçãozinha bacana, tudo Professor, tranquilo. o senhor E a me taxa ajudou de agora, viu? fecundidade, ela consegue ser reduzida nos últimos anos. Reduziu bastante. Hoje, 1,89 filhos por mulher em idade sexualmente ativa. Existe uma... Em idade reprodutiva, desculpa. Existe uma idade reprodutiva? Existe, uma média. Óbvio, tem mulher que tem, né, filhos acima disso. Tem muito mais mulher que tem filho abaixo dessa média, sobretudo nos países pobres. Seria uma média de 14 até 50 anos, 49 anos na realidade. Essa é a taxa de mulher em idade reprodutiva. Pois você vai me ajudar ainda mais. Por Diga. quê? Porque a gente acabou de falar dessa queda do número de filhos por mulher, Sim. né? Ou do número de filhos por casal, como se eu queira. Beleza. Aí explicar para os alunos logo em seguida. A gente. Por que foi que acabou caindo essa média de filhos? Na realidade, a gente tem N motivos, né? N Exatamente. fatores. Eu posso falar, por exemplo, da urbanização que interferiu. Veja, por exemplo, as fotos das famílias antigas do Brasil. Né? 40 pessoas, 50 pessoas na foto. Olha o tamanho das casas. Né? As residências eram enormes, com alpendre, 3, 4, 5 quartos. Né? Hoje você A compra um sua, apartamento. por exemplo? A minha casa. A sua casa. 62 18 quartos. metros quadrados, rapaz. Negócio é esse. A gente vê hoje apartamentos, né, microcubículos, né, vamos dizer assim, inclusive sendo construído com parede de gesso, que é para aumentar a área do apartamento. Exatamente. Isso no Ceará vai dar um bucho medonho quando a negada começar a pendurar os armadores na rede, balançar e coisar Dormir na de rede. beliche em rede. O papocado medonho de parede de gesso no meio do mundo. Urbanização interfere. O que mais, Trigueiro? O acesso da mulher aos métodos contraceptivos. Opa, não pera só aí, da né? mulher, como dos homens. Espera ainda que agora você vai parar, por quê? A gente vai continuar aqui, porque o Trigueiro ele foi levando a informação Botando. até onde eu queria, botando nada. A Organização Mundial de Saúde, que já tinha falado para você, com nível de alerta, veio para a ONU e uma das autoridades da ONU disse o quê? Tem que aumentar a informação, o acesso a meios anticoncepcionais e principalmente, olha para cá, pessoal, a gente vai falar, afasta um pouco, Trigueiro, não mostra a minha careca, temos que falar de uma Possível. flexibilização, certo? De uma prática. Flexibilização da legislação que age, certo? Em torno do aborto. Aborto. Olha aí, bem que eu falei que a gente ia polemizar. Professor Trigueiro Rapaz, disse pelo o quê? amor de Deus, né? A gente quer dar uma aula tranquila, sem perturbar o juiz dos outros. Aí o cara vem, tá com aborto aqui no meio. Meu irmão, quer polêmica maior do que essa? A aborto você vai analisar aspectos religiosos, Sim. econômicos, Científicos. da saúde, científicos. Meu amigo, a quantidade de assunto que a gente tem aí para trabalhar numa questão é absurda. E né? o pior, que a gente ainda vai trabalhar pelo lado mais esquisito. Por qual motivo? Você sabe que aborto é crime, Sim. não é? Tipificado pelo Código Penal.
Porém, você vai ver que não se pune determinados abortos praticados por médico. Não se pune aborto praticado por médico, é o que você vai encontrar lá no artigo 128 do Código Penal. Nilton, que tipo de aborto praticado por médico? Aí você deve conhecer. Tem um tal de aborto, que é chamado de aborto necessário, aborto necessário, ou terapêutico, e tem um aborto chamado de aborto sentimental ou humanitário. Vou chamar aqui de aborto sentimental. Lindo. Nilton, peraí, que esses termos aí são desconhecidos para mim. Quando a vida da mãe corre risco e quando o feto é fruto de uma relação sexual forçada, ou para ficar mais claro, né? Um estupro, porque não é só relação sexual, né? Um estupro. Então, Nilton, me diz uma coisa. Esses não são os dois únicos casos? Onde é que a gente vai parar, Trigueiro? Eu vou pegar essa flexibilização do aborto, a gente vai usar essa microcefalia e vai falar de uma coisa que foi recentemente muito discutida. A ADPF de número 54, que é uma arguição por descumprimento de preceito fundamental, que vem a flexibilizar essa legislação. Sabe por quê? Porque a ADPF 54, ela fala dos anencéfalos. Anencéfalos. Nilton, pelo amor de Deus, já sei. A anencefalia é a mesma coisa que microcefalia, nada disso. E é por isso que eu falei que a gente ia polemizar. Por quê? A gente está falando de uma mãe que adentrou o mercado de trabalho, de uma mãe que tem acesso a métodos anticoncepcionais, mas, hoje em dia, já se discute se ela deve ou não deve ser uma mãe que tem autonomia sobre o seu corpo, querendo ou não dar continuidade à sua gestação. A loucura aqui do pensamento da aula, tem coisas que a gente fica... Nilton vai falar de uma coisa, tipo, nada a ver, eu já estou pensando em outra que piora a coisa. Né? Eu falando da história das mulheres dentro do mercado de trabalho, qual o papel da mãe hoje? A gente está vendo cada vez mais crescer, por exemplo, dentro da questão da saúde feminina e também da sexualidade feminina, os casos de aborto, de depressão pós-parto. Só cresce, né? E recentemente a gente viu aí em cunho nacional uma reportagem... Foi de um programa que tem menos audiência que o nosso projeto. Diga-se de passagem. Sobre as mães que não têm esse apego à maternidade. Maternidade real, né? não a sentimental. Como uma coisa linda, a maternidade é aquela coisa... E eu brinco sempre com a minha esposa, porque a gente tem uma neném de 1 ano aí, então, e a gente Você é casado com uma mulher? Sou. Sim. E a gente tem uma neném de 1 ano, né? Inclusive é minha. Mas você acabou de falar de outros métodos. Eu registrei a minha. Então, assim, a gente sempre discute essa questão, porque como... Eu falou, registrei aqui do Ceará, o velho disse, eu quero registro. Registro. Né? E essa questão a gente sempre discute porque há uma romantização, né, da figura da mãe, só que essa romantização da figura da mãe, talvez ela não se encaixe mais na mulher dos dias de hoje. Porque a mãe, que era aquela romântica do lar que cuidava de 5, 6 filhos, a função dela era essa. Enquanto a mulher se insere, aí o mercado de trabalho também entra. Sim, claro. Né? Enquanto a mulher se insere no mercado de trabalho, a realidade muda completamente. Né? Porque ela não faz só mais a função materna, e sim uma função da maternidade. Dupla jornada. E óbvio, exatamente. Inclusive, hoje em dia até tripla jornada já de se tem trabalho. até uma questão, né, sobre as idades para aposentadoria. Exatamente. Tenta se rever pela tal da isonomia que, né, querendo ou não, hoje ainda é muito discutido, o conceito formal é o conceito material. Com certeza. E a mãe, ela acaba dizendo, poxa, mas eu tenho dupla, tripla jornada, porque tanto cuido de casa, quanto tenho deveres no meu, né, trabalho, e inclusive ainda ganho menos que o homem. E ainda bem, apesar da distância ser muito grande, as coisas estão mudando, né? São coisas básicas, são coisas simples, como por exemplo, né? Você vai a um shopping, você entra no banheiro masculino hoje, pra isso, não. alguns você já encontra o trocador para crianças no banheiro masculino. Mas não é regra, é exceção ainda. Você vai nos países desenvolvidos, há uma divisão dessa paternidade e maternidade. Ele quer falar para né? você, pessoal, que ele viajou para os Estados Unidos. Não. Eu ia falar da Suécia, desculpa, não é dos Estados Unidos, não. Quer dizer que foi para a Suécia também. Eu ia falar da Suécia. E no caso da Suécia... é rico, rapaz. Vai. No caso da Suécia, você tem, por exemplo, questão da licença paternidade, maternidade. É a maior do mundo, são 18 meses, meu amigo, de licença materna ou paterna. Desses 18 meses, o pai tem que ficar pelo menos 1 mês obrigatoriamente com a criança, né, para ter esse caso. E nem por isso o número de filhos lá está diminuindo, não, pelo contrário.
o número de filhos na Suécia está se mantendo estável e há uma tendência para que ele aumente. Mas só que aí você também tem outra discussão, que é a questão previdenciária, né? Muitas vezes não tem como se arcar, ou diz não ter como se arcar com esses benefícios. Inclusive, isso aí vai culminar com a discussão em torno das mudanças da aposentadoria. Né? Mas olha aqui, que a gente não acabou isso aqui não. Quando a DPF 54, em 2012, foi julgada, que permitiu antecipação de parto, olha o termo, para anencéfalos, ela, querendo ou não, flexibiliza o que na prática se aproxima muito do que é o quê? Um aborto. Sim. Quando a ONU, ela emite, né, através de uma das suas autoridades ligadas aos direitos humanos, a questão de flexibilização das legislações que envolvem o aborto, você acaba tendo o quê? Na mesma hora, uma espécie de precedente, embora não seja um precedente, pela também diferença que existe entre a relação do anencéfalo e o microcéfalo, sendo utilizada para quê? Para tentar se possibilitar a questão de uma discussão do aborto de microcéfalo pessoal. Sim. Nós temos aqui uma discussão que talvez ela esteja sendo uma tentativa de tampar o sol com a peneira. Eu acho que é uma discussão que entraria até no campo da ética, né? Em relação ao que é o anencéfalo, o que é o microcefálico e daí por diante. Mas aí, como as coisas estão... Olha, como tem a questão do campo ético, você vai ver que uma das discussões aqui da DPF 54 sobre o anencéfalo, e apontava o microcéfalo, sobre o anencéfalo é a seguinte, a vida. Discutir o início da vida não é algo novo, né? Sim. Há alguns fecundação, principalmente os mais religiosos, outro nidação, outro formação do sistema nervoso. Certeza. Então, discutir a vida. Mas pera ainda, e a dignidade? A vida digna, porque o direito à vida, ele não é somente o direito de se manter vivo, ou nós temos até uma questão sobre o tal do nascituro. Então, não só é ficar vivo. Sem dúvida. Não é só viver, manter-se vivo. É também ter uma vida digna. Aí você diz assim, Nilton, então se questionou a dignidade de uma vida presa a aparelhos. Pessoal, pelo amor de Deus, eu sei que é polêmico. Por quê? Porque existem instituições religiosas que defendem que o aborto deve ser proibido em todo e qualquer caso, inclusive no caso do anencéfalo. A gente teve um caso polêmico, inclusive, agora tem uns 2 anos, eu acho, né, em Pernambuco, tá, de um caso de um estupro, na realidade, né, quando a jovem conseguiu na justiça autorização para realizar o aborto legal, né, e o dono da pastoral, como é o nome, o chefe lá da arquidiocese lá de Pernambuco, ele acionou a justiça, né, para contrariar a decisão judicial, não ganhou, óbvio, a moça realizou o aborto. E o mais controverso de tudo isso, né, e aí, óbvio, dentro da ótica da ética, não da religiosidade também, foi que o padre, ele excomungou da igreja a mãe, excomungou toda a junta médica, excomungou o juiz, e o estuprador que estava preso, ele não excomungou ainda não, porque, enfim, deixa o rapaz lá, porque ele é um pecador arrependido. Pois é, aí você fica imaginando que nós somos um país laico, mas muito norteado, querendo ou não, por discussões religiosas. Quando você abre aspas para o laico, você está com toda a razão do mundo, né? Inclusive, eu não Eu queria um dia ver, só fazendo aqui, só alfinetando alguns mais conservadores, que vem dislike. Né? Eu sei, o pessoal gosta de comentar aqui, pode comentar mal, não tem besteira não, tá fazendo sucesso, a gente tá cagando pra isso. Mas pode não, bota só a hashtag caguei pra tu, que vai dar certo. Então, assim, eu queria um dia ver a figura de Oxóssi pendurada atrás do Lewandowski. Né? A pessoa seria uma coisa legal, não seria? Nós temos Oxóssi, Yansan, temos uma discussão em torno desses símbolos religiosos, uma discussão que, se nós estendermos, nós vamos até lá para o preâmbulo da Constituição Federal. Acho lindo esse nome, preâmbulo. Preâmbulo da Constituição Federal. Já aprendo o que é isso. Agora, o interessante é que aí dentro do corpo de discussões que nós temos, nós vamos falar da força normativa desse preâmbulo, se existe ou se não existe, para que seja citado Deus, sem falar qual Deus é citado ali. Então tem uma série de questões que pelo menos a gente está colocando na cabeça do aluno uma curiosidade, uma dúvida, para que ele vá pesquisar, né? Agora, detalhe, você vai ver que com relação ao microcéfalo, por exemplo, se você pesquisar quais são as características de um microcéfalo, você vai encontrar, né, aí um certo grau de irritabilidade, um desenvolvimento cognitivo diferenciado, dificuldade na fala, coordenação motora. Na fala, professor! Mais limitada, uma necessidade de acompanhamento, né, considerado mais próximo, mais especial, inclusive lembrando que o Sistema Único de Saúde, dentro das características de universalidade, equidade e integralidade, ele já prevê alguns casos de doenças nesse sentido. Engraçado. Agora, hoje está legal, porque dá para a gente atrapalhar muito um ao outro.
né? O Ministério Público, no Ceará, inclusive, Acho lindo o ele Ministério Público, acabou... ninguém manda nele. O Ministério Público, ele acabou, né, de vetar, por exemplo, a cobrança de algumas escolas privadas de taxas especiais para meninos com necessidades especiais, entre eles, né, quem tem microcefalia, quem tem síndrome de Down, quem tem as chamadas necessidades especiais. Poxa, aí você chegou no ponto que eu queria, né? Ponto G? Qual é? Não, ponto G não, pelo amor de Deus. Qual foi o ponto? Já a gente está flexibilizando esse assunto a ponto de tentar também discutir se dá para usar o preceito da DPF 54 dentro da discussão sobre o aborto daquele que, em exame do período gestacional, é constatado com alteração no cromossomo que provoca a síndrome de Down. Você concorda comigo? Então, Nito, peraí. A gente está discutindo microcefalia, a gente está discutindo anencefalia, já a gente está falando do portador de síndrome de Down, né? Daquele, não sei nem se o termo portador é mais correto, porque eu já vi, querendo ou não, discussões em torno disso. Hoje a gente tem que ter muito cuidado com as nomenclaturas, haja vista que, às vezes você fala o termo homossexual, muitos grupos se sentem ofendidos com esse termo, aí usa o termo homoafetividade, a questão da opção sexual, muitos se sentem ofendidos, vem a questão da orientação sexual. Trigueiro falou em orientação sexual, vinha cá. Mas quando Trigueiro citou a síndrome de Down... A questão do homossexualismo e da homossexualidade, né? Porque o sufixo ismo, ele passa a ideia de doença, como o alcoolismo, o tabagismo, e a gente tem que desconstruir essas visões aí. Inclusive, alguns setores dizem que é algo além disso mesmo. Sim. Certo? Porque se cria um estereótipo que, independente desse sufixo, já teria um lance pejorativo ligado a isso. Sim. Agora, vem cá. A gente está discutindo microcefalia, anencefalia, falou da síndrome de Down. Pessoal, a discussão aqui é uma discussão sobre a autonomia do corpo feminino, independente das vertentes religiosas, se ela pode ou não pode, além dos métodos anticoncepcionais, se arrepender de ter, certo, engravidado e poder praticar o aborto. Uma discussão que talvez, na sociedade brasileira, quem sou eu para julgar se está ou não preparada, mas não esteja nesse momento por conta da forte influência de N fatores religiosos. E detalhe, pessoal, não estou falando mal de religião nenhuma. Por qual motivo? Porque a fé, ela muitas vezes é algo tão importante que você acredita em coisas que não vê. E isso faz com que você tenha discussões de cunho científico norteadas pelo próprio horizonte religioso. Sem dúvida. Aí você vai ver que nós temos aqui outras discussões, Trigueiro, que a gente vai ver em outros momentos para que você continue da parte mais específica da demografia. As células-tronco. Beleza. Aí a gente tem também, depois da questão das células-tronco, os transgênicos. Sim. Hoje a manipulação do DNA, além daquela questão transgênica ligada muitas vezes só a vegetal, nós já temos peixes, né, sendo mudados geneticamente lá nos Estados Unidos. A questão da Dolly, que está completando aniversário agora. A própria da ovelha, Vitória a clonagem. brasileira, né? Exatamente. A Dolly morreu? Morreu, cara. Morreu já tem um certo tempo, queria dizer. A Dolly parece aqui nosso câmera, né? Tem um negócio bem fofinho, tipo só que a Dolly é bonita. A Dolly é bonita. Mas enfim. Aliás, no EP eu vou dizer uma coisa pra você, meu amigo. Você é bonito, bonita, mande um currículo. Que aí tem umas monitoras aqui que a gente pode falar mal, não, porque senão vai ser acusado de machismo, né? Mas assim, se você é bonitoso, se você é bonito, porque aqui o negócio tá feio, meu amigo. Tá Sem brincadeira. Se eu chegar aqui com o meu Pokémon Go, eu caço os monitores tudinho. Tá. E vai achar as Pokébola. Vamos acabar com essa putaria, porque se eu pegar seu celular, eu vou gastar seus incensos tudinho, seu não sei o que. Incenso, esconde, cheio de outra coisa. Vou gastar tudinho as Pokébola, tá? Rapaz, eu tô impressionado com essa história da Pokébola mesmo. Vocês viram a propaganda que saiu do motel, né? Do motel lá em São Luís, eu acho. Eu não vi, não. Se você está procurando somos casados, procura o seu Pokémon, né? Você pode achar aqui o Picamon. Aí vão achar o Piriquita Show. O Piriquita Show. Rapaz, a negada vai dizer, essas aulas não tem futuro nenhum. Mas eu quero ver, vai procurar um projeto de atualidade. Vamos fazer o seguinte, essa semana vamos compartilhar o vídeo, vamos se inscrever no canal e vamos bater aí as 3 mil visualizações. Se a gente bater as 3 mil visualizações, a gente vai fazer um sorteio. Sorteio não, eu vou dar, que só quem pode sortear é a Caixa. Eu vou dar a apostila. Eu não tô que ele assumiu a apostila da Polícia Militar pra você, beleza? Então, passou de 3 mil visualizações, a gente vai escolher alguém, vai lá e presenteia. Você vai vir aqui pra assistir, né, uma aula ao vivo. Não sei qual a vantagem, mas tudo bem. Mas enfim, faz essa. Passou de 3 mil visualizações, compromisso está firmado aqui, beleza? Então, moçada,
Tem muito pano para manga, como a gente disse, demografia é um assunto muito amplo. Essa taxa aqui, Newton, ó, o que, é que vai acontecer com ela? Tá? Ela vai cair mais ainda. Até a gente atingir uma taxa, me acompanha, chamado taxa de reposição. Beleza? Que é isso, Trigueiro? É quando a população brasileira, ela vai somente se repor. Como assim, professor? A população brasileira continua a crescer? Continua. Hoje, né, como eu disse para você, a gente tem quase 207 milhões de indivíduos. A gente vai crescer até onde ainda? A gente vai crescer provavelmente até a metade do século XXI, tá? Até 2050, e vamos chegar aos 240 milhões de habitantes no Brasil aproximadamente, beleza? E daí para frente a gente vai se manter dentro da taxa de reposição, a população só vai se repor, e lá na frente, ó, a gente vai começar a diminuir. Provavelmente a partir de 2060 a gente começa a diminuir, e a gente vai terminar o século XXI, essa é a proposta, são as estimativas, com aproximadamente 225 milhões de habitantes. Isso mostra que a nossa taxa de fecundidade, que a gente falou, que é de 1,89 filhos, né, por mulher em idade reprodutiva, por mulher em idade reprodutiva, né, ela vai aumentar, ou desculpa, ela vai diminuir, beleza? Ela vai se estabilizar, Trigueiro, e alguma coisa impede, ela vai cair mais um pouquinho, alguma coisa impede que ela venha aumentar? Não. Há tendências, há correntes demográficas de estudiosos que dizem que existe um ciclo, né? A população vai aumentar, se mantém, cai, se mantém, depois sobe novamente. Que é o que eu acabei de dizer, por exemplo, no caso da Suécia, né? A população já vislumbra em pouco tempo um aumento populacional e não direcionado literalmente ao fluxo de imigrantes, mas ao número de indivíduos nascidos por famílias suecas, por exemplo. Hoje é comum você ver na Suécia famílias com 4 filhos. Isso no Brasil já não é comum, porque a transição demográfica na Suécia, na Europa como um todo, é mais evoluída que a transição demográfica brasileira. Lembrando também que essa taxa de fecundidade vai variar de acordo com a posição social, né? Sem dúvida. Porque, querendo ou não, nós temos um país de intensas desigualdades. Sem dúvida. E essas intensas desigualdades que são provocadas principalmente pelo que talvez seria a pior epidemia que nós temos, Sim. que é a concentração de renda, Sim. ela faz com que em camadas sociais, que estratos sociais distintos, nós tenhamos uma taxa diferenciada. Eu lembro que eu sempre tentava fazer uma analogia desse assunto com uma família qualquer de alunos que eu tenho em sala de aula. Você pensa sempre assim, comum, sempre dá certo. Você pensa, já deu errado uma vez, mas vamos para depois, foi uma exceção. Eu fui mesmo em cima do que deu errado. Sempre. Você tem avó, né? Se não tem, já teve, creio eu. Lembre quantos filhos sua avó teve. E lembre que um desses filhos é sua mãe, provavelmente. Ou seu pai, né? No caso, quando tem um pai, sua mãe. Eu ia fazer essa piada, mas eu ria que você tem um avô, você tem um pai. Às vezes. Então, você tem aí, no caso, mãe, né? Aí você vai ver quantos filhos essa mãe tem. Que no caso, um deles, creio que seja você, Deus queira, que seja você. E depois, quantos anos você tem e quantos filhos você já tem. Verdade. E veja se a situação ela não está declinando em termos de filhos por mulher ou está se equilibrando. Filho por mulher ou por casal, é melhor você explicar direitinho isso aí. Hoje a gente fala de famílias, né? Que são famílias, não me lembro o termo, mas é somente pai e mãe, né? Não é homoafetiva, né? Mas eu acho que é uniafetiva, não me falha a memória, o termo é esse, né? Onde você tem a família tradicional brasileira, pai, mãe, filhos, né? Onde você tem hoje as famílias mais moderninhas, como os trissais, né? São 3 pessoas em união estável, autorizado pela Justiça Brasileira, inclusive, né? No Rio de Janeiro a gente tem casos, não me falha a memória, no Paraná também, São Paulo já tem casos também, tá chegando por aqui. Não, você não quero. E a gente tem essa família que a gente chama de uniafetiva. Na realidade, o pai que cria o filho, ou a mãe que criou o filho, né? Que na realidade foi criado pela avó e por de isso mãe que solteira criado pela avó, assim. mas não sou gay. Não é não, de jeito nenhum. Não, e nada contra, tá? Se você é, tenho amigos que são. É verdade. Não tem problema com isso. E moçada, o que é que acontece? Essa mudança mostra também que a gente vai ter mudanças no cenário da distribuição populacional, a densidade demográfica. A gente sabe que a população brasileira
está muito mais concentrada onde, Trigueiro? No Sudeste. Beleza? Está muito mais concentrada no Sudeste. A gente tem quase 90 milhões de habitantes na região Sudeste hoje. A maior parcela disso, óbvio, está no estado de São Paulo, são quase 40 milhões de habitantes. Né? Só na região metropolitana de São Paulo, 20 milhões de habitantes. Então você tem uma densidade demográfica no Brasil que ela está aumentando. A nossa densidade demográfica está aumentando. Ela já foi de 20, 22, hoje ela passou dos 24 habitantes por quilômetro quadrado. Moçada, isso traz tanto pano para manga, tá? Porque a gente pode falar de concentração populacional em algumas áreas, como por exemplo, Copacabana tem densidade demográfica de 15 mil habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil tem 24 habitantes por quilômetro quadrado. É muita gente. Então, quando você pensa nessa distribuição demográfica, você está pensando aí, né, numa condição onde você tem inchaço urbano, onde você tem macrocefalia urbana, tá? A gente falou da micro, tem também a macrocefalia urbana, e aí você vai ter, dentro desses espaços urbanizados, onde você tem um inchaço, uma pressão demográfica muito grande, você vai encontrar problemas com relação à moradia, você vai encontrar problemas com relação à violência, favelização, insegurança e mendicância, e todos esses impactos vão estar diretamente ligados a esse quadro demográfico e a essa densidade demográfica, a essa distribuição demográfica que a gente tem no território brasileiro. Portanto, a gente tem muito pano para manga aí para estar trabalhando esses assuntos, tá, com você. Eu acho que esses assuntos, eles são tão interessantes que a gente não vai conseguir matar em uma aula não, tá? Já me avisaram ali que está terminando esse bloquinho, né? Então a gente vai aqui, eu vou trazer essa proposta aqui pro Nilton. O Nilton está aqui, né, caçando um Pokémon, tá? Ele está procurando. Para, mas, pelo amor de Deus, eu vou tomar teu celular, né? Pra gente continuar a demografia aqui, porque a gente não falou de pirâmide etária, a gente não falou de estrutura etária, a gente falou de nada quase. A gente não falou de setores de atividade, setor primário, secundário, e aí a gente poderia prolongar essa discussão para questão das aposentadorias no Brasil. Exatamente, da reforma previdenciária. Agora, eu creio que a gente também pode, né, tranquilizar o nosso aluno no seguinte aspecto. Por quê? Porque a gente tenta trabalhar com aquilo que, atualmente, o assunto é melhor conduzido. Como, por exemplo, nós poderíamos ficar na mesmice de qualquer projeto de atualidade que você vê por aí. Mas a interdisciplinaridade, ela é muito interessante dentro de qualquer concurso. E, pessoal, saiu o concurso aí, né, para o Piauí, o concurso de... Exatamente, do DEPEN, tá? O pessoal do DEPEN lá do Piauí, corre lá, ó, entra lá no site, tá? Agora eu passo, cursoagoraeupasso.com.br, fica de olho, se inscreve no canal, vai no Facebook, segue a gente no Instagram, Twitter, Diaba 4, a gente tem tudo. Aí, né? Dentro do Pokémon agora vai ter o bonequinho do AEP, é o AEPmon. Aí me diga uma coisa, olha que sem brincadeira, eu me orgulho muito de fazer parte desse projeto, de fazer parte do Curso Agora Eu Passo, com professores do nível que a gente tem. Olha o concurso da DEPEN Piauí. Nós temos noções de direito constitucional, nós temos atualidades, nós temos redação. Sem dúvida. O que eu vi muito rapidamente em análise edital, constatei essas três disciplinas fora as outras, inclusive processual penal, Isso. se eu não me engano. Aí você tem uma questão que a gente discutiu agora, a questão do aborto, né? Da tipificação enquanto crime e dos excludentes de punibilidade, e falamos da ADPF. Pessoal, isso aqui, ó, é uma discussão de caráter constitucional, porque envolve diretamente o artigo 5º, o próprio caput do artigo 5º, a inviolabilidade do direito à vida, Sim. a questão da relatividade desses direitos, inclusive dos direitos fundamentais, que também não são absolutos. Sim. A gente discute a questão da própria demografia dentro de uma questão de atualidade. Sim. E a gente também pode lhe dar aí um escopo, um conjunto de ideias para que você desenvolva uma redação. Velho, vai fazer Depende do Piauí? Pronto, essa aula hoje foi massa. Abriu o Agora, olho. diga-se de A passagem... gente acabou de ver, inclusive, por exemplo, na Polícia Civil de Pernambuco, caindo um tema de urbanização na redação. Sim. Então, a gente tem aí um DEPEN chegando com uma temática de redação, e a pessoa se cai demografia, aborto, ó a aula que a gente deu hoje para você fazer essa redação. E é uma boa para a galera discutir um pouquinho também a própria área do curso. Sim. Porque se você for pegar nossas aulas passadas, nós temos questões de segurança, de violência, né? Nós discutimos a cultura do estupro, discutimos terrorismo. Então, galera, ó, às vezes parece uma bagunça, eu entendo. Até quando a gente acabou, a gente não falou daquilo que a gente pretendeu falar e tal, mas é porque a gente deixa guiar-se por tudo aquilo que, no momento, parece ser o fator principal da produção de uma questão. E é o que eu digo sempre pro aluno. O aluno chega para mim e Pareceu pergunta, Trigueiro, o que é que vai cair na prova? Ô, meu filho, Lágrimas. de atualidade, se eu soubesse,
Meu chapa, o universo é tão grande, o leque de questionamentos é tão grande, que se isso aqui não for o que a gente espera, não conseguir o resultado que a gente espera, eu acho que nada mais vai conseguir. Porque a gente falou aqui, nesses 40 minutos, eu acho que de uns 30 assuntos. Foi, meu amigão, deixa ele falar uma coisa. Quando você falou universo, algumas pessoas acham que você está brincando. Mas vai procurar um pouquinho sobre as ondas gravitacionais e as quase impressões digitais do universo, Sim. que vem a contestar, inclusive, a teoria do Big Bang. Vá lá no site, por exemplo, Física Marginal, propaganda do amigo nosso, professor Delfrânio Moreira. Sim. Cara, é fera, olha lá para você ver, tem muita coisa bacana de física que pode cair em atualidades. Inclusive tem uma peça bacana aí rolando aí, não vou dizer o nome da peça não, mas da história do Galileu, tá? Que questiona justamente essa história da física, então fica de olho nessas coisas aí. Então, peraí, ainda quer dizer que nós temos agora a questão do Galileu, que misturava ciência e religião dentro de um momento considerado bem distinto ali, né? Como uma das fases do Renascimento. Cara, professor de história é foda, né? E essa discussão, olha o leque. E essa discussão a gente teve com o quê? Relacionando um pouquinho a questão da religião e ciência. As ondas gravitacionais, você vai ver, que também vão estar relacionados à religião e ciência, Sim. inclusive com citação do Papa Francisco, e por incrível que pareça, não contestando as ondas gravitacionais, mas fazendo referência a um Criador todo-poderoso, que claro não poderia ter criado as coisas com traços tão óbvio e simples, tá ok? O senhor decorou isso de que livro? Não, na verdade isso é lindo, isso é lindo, acho. É lindo. Papa, inclusive, que Jorge acabou Bergoglio. de dar, Jorge Bergoglio, que acabou de dar uma citação polêmica falando sobre a questão do ensino do gênero nas escolas, a escolha de gênero, tarará. Então, né, é uma onda de papa, tá, que é meio contraditório, porque se você pegar ele enquanto arcebispo argentina, completamente contrário, perseguidor, inclusive, né, das relações estáveis homossexuais. A Argentina aprovou... Homoafetivas, obrigado. A Argentina aprovou e tal, né, virei papa, agora eu sou a favor. Todo mundo é legal. Cuidado. Ó, agora diga-se de passagem, Cuidado, velho Chico. Pois é, para ver como a questão é... Não vou acabar agora. Pai, tira a mão desse Tira mouse. a mão dali. Não vou acabar agora, você vai mais 2 minutos. O bichinho tá nervoso, dedinho nervoso. Já que esse rapaz falou do Papa Francisco, que eu sempre considero em seus sermões um cara que acaba virando questão de atualidades, lembre que ele é um dos primeiros ainda, no início do seu papado, a falar de uma globalização que não se compadece com a dor alheia, fazendo com que você, enquanto ser humano de um mundo globalizado, tenha perdido, né, a capacidade de chorar pela dor do outro. Quando se falava de quê? De refugiados chegando à ilha de Lampedusa. Então, meu amigão, ó, olha, sabe de uma coisa, meu irmão? Já desisti de tentar dar uma lógica a essa aula. Não precisa. Tem assunto pra tudo e vai ser assim toda a vida. Por quê? Porque tá dando certo. A galera não fala mal lá embaixo, até porque teve o tempo pra poder assistir o nosso vídeo, tá ok? Você viu aí? Falar. A Rudinha, né? O carro do leite! Moçadinha, então a gente vai dar uma paradinha aqui, mas demografia continua. Pega o Pokémon ali, pega o Próxima semana eu tô aqui, ó, de olho, tá ali meu Pokémonzinho, o bicho tá rodando. Tchuco, forte abraço e até o próximo encontro.